do Senhor, amém? Irmãos, eu queria que de novo, nós tomássemos essa atmosfera do Espírito de Deus. Nós vamos estar tratando de assuntos muito profundos, muito sérios, e que vão mover toda a nossa vida, que vai nos tirar, irmãos, de áreas que não produzem em nós. E todos nós precisamos produzir. Por quê? Porque nós estamos no fim dos tempos. Nós precisamos produzir. Não estou falando no aspecto financeiro, eu estou falando em todas as áreas. Não é só no financeiro. Amém? Vamos orar? Eu queria que você, entregasse seu coração para o Senhor, entendendo que nós estamos aqui para que o Espírito de Deus possa falar, para que Deus possa tocar em nós, não se distraia. Eu vou ser muito rápido, eu não vou me estender, nós vamos ser objetivo, porém, nós queremos nos disponibilizar para que o Espírito de Deus possa falar em nossos corações. Senhor Jesus, entregamos agora nossa mente, ó Deus, nosso entendimento diante do Senhor, porque nós queremos receber o Teu Espírito, a voz da Tua palavra, a voz, ó Deus, para que nós possamos ter, ó Deus, direcionamento não só para 2026, mas para toda a nossa vida com o Senhor, para que nós possamos ter mais do Teu Espírito para as nossas vidas. É no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, Pai, que nós oramos e clamamos ao Senhor. Reina sobre nós, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, como eu falei para vocês, eu quero ser objetivo, eu quero ser aqui de uma forma cirúrgica. Nós vamos entrar nos pontos mais importantes e hoje nós vamos nos deter um pouco mais na história de Gideão. Essa história ela é boa porque você já conhece o homem que foi chamado por um anjo e dentro desse chamado ele fez o teste, a confirmação se era o Senhor. E, na verdade, com 32 mil soldados, ele foi reduzido para apenas 300. Então, tem filmes aí que espelham a história de Gideão, os filmes Os 300. Tem muitos pregadores que se ilustraram nessa história, e essa história ela é linda. Só que hoje nós queremos entrar em áreas que não foram tão bem exploradas. Então eu quero mostrar para vocês o porquê que o Espírito de Deus levantou Gideão. E nós vamos hoje abraçar essa história, declarando ela sobre as nossas vidas, que é o quê? Com pouco recurso, nós iremos ir até a linha de chegada, nós vamos cruzar a linha de chegada. Com pouco recurso, nós vamos ter a unção do Espírito de Deus fazendo em nós, mesmo pequenos, mesmo em desvantagens, mesmo nos sentindo improvável, o Senhor vai realizar através de nós. Amém? Até no turno de oração, nós falamos engraçado aí, que se Deus nos desse uma igreja de 32 mil pessoas, e Ele fosse tirando 31.700 pessoas dessa igreja, e deixasse apenas 300 pessoas. Para quê? Para nós pregarmos o Evangelho, por exemplo, para uma cidade como a Aparecida de Goiânia. Então essas condições, às vezes, não nos deixa entender o mover de Deus. Aí nós falamos no turno de oração o seguinte, preste bem atenção nisso. Se você não entende o que o Senhor está querendo fazer, mas você confia nele, é o suficiente. Às vezes você lê a Bíblia,
mas você não entendeu aquilo ali, mas você confia nele, é o suficiente. Agora, inverte isso. Se você é um grande estudioso, vai lá, lê, entende tudo, mas você, infelizmente, não confia. Amanhã, eu ia até desafiar você, amanhã nós vamos estar falando sobre esses, que entende e não confia. Hoje, nós vamos falar daqueles que não entendem, mas vão confiar. Entendem isso? Então, o Espírito de Deus, irmãos, ele está atrás de corações que têm a confiança, a fé nele. É a fé que move montanhas. É a fé que agrada a Deus. Então, você precisa confiar. Você precisa confiar. Abra comigo Juízes capítulo 6. Vamos ler 2 versículos, o 3 e o 4. E vamos começar por aqui. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, visualize você. Você é um israelita de Deus, irmãos. Nós somos os israelitas de Deus. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, você plantou no seu casamento, ou não sou casado, na sua profissão, você estudou, você fez uma faculdade, você fez suas plantações. Então, de novo, sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os medianitas, os nossos inimigos, os amalequitas e outros povos da região, a leste deles, as invadiam, acampavam na terra e destruía as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gados, nem jumentos, somente até aí. Aqui, nós já vamos lembrar da nossa vida profissional, nossa vida financeira, que muitas das vezes nós estamos trabalhando muito, mas o problema é, existem inimigos que estão invadindo e roubando aquilo que gastou tempo para nós. Não é só o nosso dinheiro, irmãos. Hoje você vai ter que associar o seu dinheiro com o tempo. O que é o seu dinheiro hoje? Seu dinheiro é seu tempo. Então preste bem atenção. Se o seu filho, ele quer agora, ele está carente de você, ele quer o seu amor. E aí você chega e dá um presente para ele. 50 mil reais, dá um carro para ele, lindo. Você pega e dá um presente para o seu filho. Mas você não deu atenção, você não andou com ele no carro, você não viajou com seu filho, você não brincou com seu filho, você não curtiu com seu filho, você só deu o carro, o dinheiro, mais nada. Ele é o suficiente para você? O seu filho vai continuar com as mesmas carências. Então eu quero te falar que tem coisas que você não consegue substituir com dinheiro. Então às vezes nós estamos falando muito sobre isso aqui na Bíblia, e as pessoas associam muito o dinheiro, mas eu quero que você também coloque, registre o seu tempo diante de Deus. Porque o que Deus quer te dar não é só carros, não é só casas, não é só roupas, não é só um cartão de crédito quitado, não é só isso. Aonde Ele quer que você se relacione com Ele e você tenha tempo com o seu pai. Porque uma coisa é o seu pai te dar dinheiro e não olhar na sua cara. Filho, hoje eu não tenho tempo.
amanhã eu também não tenho, depois de amanhã não tenho, 2027 piorou, 2028, aí que eu não tenho tempo mesmo. Então o nosso Pai, Ele não quer nos encher de presentes, de dinheiro, nos colocar como os melhores profissionais do mercado e ganharmos uma quantidade absurda de dinheiro, mas vivemos distante dEle. Entenderam isso? Agora nós vamos voltar aqui. No cabeçalho aqui do versículo 6, do capítulo 6, o versículo 1 diz: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Então aqui nós estamos vendo que toda a infiltração dos inimigos na vida dos israelitas, que tem a ver comigo e com você, é que os israelitas trabalhavam. Olha, o povo mais rico dessa terra, vocês sabem, é o povo de Israel. Olha, as melhores armas, os melhores equipamentos hospitalares, tudo que vem de Israel é os melhores equipamentos que existem na face da terra. A maior tecnologia israelense, tudo. Qual que é os equipamentos mais confiáveis? Os caças, os aviões, tudo que vem de Israel é de ponta. Só que tem um detalhe, por mais que eles sejam tão prósperos, ao mesmo tempo, eles permitiram, o seu escudo quebrou, e os seus inimigos estavam entrando ali, e roubando tudo deles. E aí eu quero te falar o seguinte: quanto tempo que você investiu, que você formou, está ali, né, construiu uma carreira, mas você não exerce aquela carreira. Você não colocou em prática tudo aquilo que você estudou. Você começou num trabalho, de repente estava lá e tudo deu errado, e agora você vai começar com outra profissão de novo. Então eu queria que você entendesse sobre os relacionamentos que caem por terra. Você não consegue firmar num relacionamento. Então essas coisas, elas mexem com a gente, por quê? Parece que o nosso escudo, ele está quebrado. Você começa a investir em algo como? Sua carreira profissional, como eu falei, os relacionamentos da sua vida, você entende isso? A sua vida espiritual com o Senhor, que você começa com tudo no começo do ano. Você vai ler, aí a hora que você termina de ler os 5 primeiros livros da Bíblia, em alguns é muito bom, pelo menos chegar os 5 primeiros livros. Tem uns que nem isso não chega. Aí eles param, não oram mais, começam a ter muita ocupação, não terminam de estarem nos seus projetos espirituais com o Senhor, não avançam espiritualmente, eles param tudo. Então, de novo, as pessoas que investem no seu relacionamento, no seu casamento, na sua vida profissional, na sua saúde, e assim vai, na sua vida espiritual, tudo isso aqui exige de nós um investimento de tempo, de estudar, de dedicar, e tudo isso é caro. Aí, nós lemos aqui que esse povo estava sendo lesado, roubado. E essa é uma das condições que o povo de Deus que está nessa terra, irmãos, está nessa terra dentro de uma circunstância que nós podemos ser enganados o tempo inteiro. Porque o inimigo e o mundo está contra nós. O inimigo e o mundo está contra nós. Nós precisamos selar nossas vidas em consagração. Se pecamos, não poderíamos. 1 de João, 2 de João. Pecamos, nós temos um advogado, corre lá. Fala com ele, imediato. Não deixa virar o sol. Ou seja, não deixa entrar no próximo dia e você continuar com aquele pecado. Porque o inimigo das nossas vidas pode infiltrar e roubar aquilo que você tanto investiu. Escutem o que eu estou falando aqui. Um pecado que você entrou nele, que você se associou com aquele pecado, ele racha o seu escudo. E você está lá investindo em tudo que nós falamos. Aí o que aconteceu? Você não se consertou com o Senhor.
Você não foi para os pés do Senhor. Você não colocou um betume ou um pinche para soldar esse escudo. O escudo ficou quebrado. E aí o que aconteceu? O inimigo invadiu. E aí aquilo que você estava amontoando, que você estava construindo, que você estava investindo, o inimigo roubou tudo. Quando você vê, já é tarde demais. Você perdeu tudo aquilo que você começou. Por causa de quê? No cabeçalho aí, fez o que desagradava a Deus. E aí o seu escudo racha, o inimigo entra e rouba de você aquilo que você ajuntou. O diabo espalha. O diabo é muito bom para espalhar, irmãos. E o Espírito de Deus é bom para ajuntarmos. Está vendo? Ó, dinheiro. O que você faz com dinheiro? Ajunta dinheiro. O que o diabo faz? Espalha. Entendem isso? Por exemplo, um casal, ele se une. O que o diabo faz? Separa. Você está vendo aí? Então vamos começar com muito cuidado em tudo isso aqui que nós estamos conversando, que é o que eu falei para vocês. Não se distraia, preste bem atenção. Por quê? Porque há um grande princípio que nós vamos descobrir aqui nessa tarde. Porque não é só planejar seu 2026. Não é só planejar seu 2026. O problema está outro. Se você tem um escudo quebrado, você pode planejar com o Bill Gates, com os caras mais ricos do mundo. Pode planejar com eles lá. Os seus inimigos vão entrar e vão roubar sua alegria, sua força, seu dinheiro, o seu tempo. Vai roubar tudo. Então não adianta você fazer um planejamento espetacular. Mas se você tem um escudo quebrado, pecou, irmãos, não deixa virar o dia. Vai lá. Quem é com a pessoa, pastor, tem que pedir perdão para aquela pessoa. Irmão, o seu escudo está quebrado. Vai. Vai. Aquele que se humilhar, o Senhor o exaltará. Então não deixe, não permita você dormir com entristecido o Espírito Santo de Deus. Esse é um dos grandes princípios aqui. Aí nós vamos agora, por isso que eu falei para vocês, nós estamos na entrelinhas da história de Gideão. Porque eu não estou aqui só para fantasiar a história, falando para vocês que, olha, tudo mil maravilha, acabou, Deus vai colocar para você o pequeno recurso que você tem 5 pães e 2 peixinhos, Deus vai te trazer um manancial de pão. Não, ninguém vai montar padaria aqui, irmãos. Ninguém vai montar padaria aqui. Nós vamos ter muito mais coisa do que isso. Os israelitas plantavam, ou seja, eles dedicavam suas vidas, eles tinham tempo para aquilo ali. E os medianitas roubavam tudo, suas colheitas, seus gados, os seus patrimônios, os seus investimentos, suas poupanças. Então preste atenção. Quem espera demais para agir, permite que o inimigo... Olha isso aqui, irmãos, preste atenção nesse negócio aqui. Quem espera demais para agir, permite que o inimigo, tempo, circunstâncias, adversários, roube todo o seu lucro. Então, nós não podemos, o que eu coloquei lá no grupo hoje? Procrastinação. Essa palavrinha, eu sei que ela é muito usada pelos coaches, pelo meio empresarial, mas eu não quero usar ela só lá, no meio empresarial. Né? Traz uma aguinha lá para mim, meu amor. Não é só no meio empresarial. Vamos com cuidado nisso aqui. Porque o meio empresarial, resumidamente, é o seguinte: o que você pode fazer hoje? Aí você pega e fala assim, amanhã cedo eu acordo e faço. Isso é uma procrastinação. O que você pode fazer hoje, você deixa para amanhã. Mas eu não quero me deter só lá. Nós vamos entrar no aspecto bíblico hoje, para entendermos, e você não pode perder o raciocínio. Olha o que nós estamos falando. Quem espera demais para agir. Por isso que eu falei, você pecou, irmão.
você mentiu, você teve um deslize, imediatamente se reconcilie com o Senhor. Você está com o seu patrão, você está com o seu cliente, você espera só um pouquinho, eu preciso ir no banheiro. Aí você vai no banheiro e fala: Senhor, eu pequei, me perdoa. Algo tão exagerado para que você possa entender isso. Então segura esse raciocínio e vamos para frente aqui. O tempo, as circunstâncias, os adversários da nossa vida vai roubar todo o nosso lucro. Então agora, essa demora, ela está relacionada à nossa procrastinação. E essa palavrinha procrastinação, na Bíblia, ela tem um sentido muito mais amplo. Então eu vou ler aqui a definição de procrastinação. Procrastinar, adiar o que deve ser feito, é visto como uma preguiça espiritual, uma negligência. Preste atenção nisso. Uma preguiça espiritual. Depois eu, por exemplo, você às vezes machuca uma pessoa que está do seu lado e você nem se importa, mas o Espírito Santo de Deus, porque quando você peca, a primeira pessoa a ser atingida é o Espírito de Deus. Então, se você não tem esse temor, você já está completamente insensível. Você está com a lepra, tomado pela lepra, porque a sua carne não responde. O leproso, você pode pegar um fogo e colocar no braço dele, ele não sente. E você não pode ter, você tem que rejeitar essa insensibilidade. Então, olha só, a procrastinar, adiar o que deve ser feito, é visto como uma preguiça espiritual e um mau uso do seu tempo. Irmãos, espera aí, nós já estudamos sobre o dinheiro que nós temos. O dinheiro que nós temos não é nosso. Nós somos administradores. Se é pouco ou se é muito, não interessa. O dinheiro não é nosso. Eu não posso fazer o que eu quero com esse dinheiro, irmão. Eu não posso. Esse dinheiro que nós ganhamos, é do suor do meu corpo. Presta só um pouquinho. Você tem e habita num corpo que é templo do Espírito Santo. Não é seu. Então, como é que você fala que é do suor do seu corpo? O corpo não é seu, é templo do Espírito Santo. A partir daqui, nós já começamos a entender o seguinte: se você ganha pouco, ou se você ganha muito, você não pode fazer o que você quer com ele. Agora vamos passar para o tempo. Olha o tempo que você tem. Você não pode fazer o que você quer com ele. Se você administra mal o seu tempo, o que é isso? Você é o melhor para o mundo. Teve um dia de domingo aqui que eu preguei sobre isso. Você é o melhor do mundo, mas vive numa miséria espiritual. O que é isso que você está fazendo com o seu tempo? Você está pegando o melhor do seu tempo e dando para o mundo, para as imundícias do reino das trevas. E o melhor que você tem da sua idade, do seu tempo, tudo isso está sendo doado de forma indevida, porque o seu tempo é precioso. Lembra que nós falamos do nosso pai? E o que eu estou fazendo com esse tempo? Administrando mal. Eu estou doando ele todo para o mundo. E o que sobrar, e quando der, eu chego atrasado ainda, eu venho para a igreja. Estudar a palavra, pastor, se você demorar muito, eu vou ter que sair. Você não importa não. Por quê? Você nunca tem tempo para o seu pai. Ele te dá tudo. Sua saúde, a sua inteligência, a sua capacidade de negociar. Você pensa que vem da onde, meu filho? Isso vem de quem? Vem de Deus. Tudo que você, esse ar que você está respirando,
Se você acordou, sabe, com a lucidez incrível, está lembrando até do dia que você nasceu, quando que você mamava, os tapas que você levou na sua bunda, quando você era criança, lembra disso? Eu já levei. Olha aqui minha mãe está aí. Então eu quero te falar o seguinte, essa lucidez, tudo vem de Deus. E aí eu te falo o seguinte, toda essa capacidade que você tem, tudo vem de Deus. Toda essa beleza que você tem, vem de Deus. É de Deus. E você usa isso péssimo, você joga isso para o mundo e não deixa nada para Deus. Não deixa nada para Deus. E isso é negligenciar. E isso aí é você procrastinar. Por quê? Porque você não tem vontade de estar com seu pai. As urgências do mundo, pastor, você não está entendendo, pastor. Eu vou casar, ou eu já sou casado, agora eu tenho um filho. Se eu tenho um filho, agora eu tenho um neto. Eu tenho uma empresa, eu quero ter duas. Eu tenho um carro que eu quero ter dois. Eu sou formado com uma coisa, eu vou ter formado com outra. Você nunca para. Você é um saco furado. Ninguém te sacia, irmãos. Uma loucura isso. Você nunca tem tempo para nada. E o seu tempo é doado sempre para o império das trevas. Para o seu pai, zero. E nem tem prazer, nós nem vamos falar das qualidades, do prazer. Você tem prazer de estar aqui na casa do Senhor, ouvindo a palavra? Ouvir de Deus isso aqui, das riquezas do Senhor. De orarmos, de cantarmos uma canção que vai dizer sobre a minha intimidade com meu pai, do que ele fez por mim lá na cruz, do amor derramado ali na cruz. Será que eu consigo ver isso? Eu consigo sentir os pregos que foram pregados na mão do meu irmão, por mim. Está vendo? Eu nem vou entrar nessa parte das qualidades. Eu só estou falando direto. Se você dá o tempo para o seu pai. Isso é perigoso, irmãos. Isso aqui é muito perigoso. Sabe, nós vivemos só atrás das urgências. As circunstâncias nos guiam. Ligou aí agora para você, nossa, eu tenho que correr ali, pastor. Ué, mas espera aí, você não está na casa do seu pai? Você não separou para você estudar, para você investir no reino dos céus? Ah, pastor, é porque você não sabe, eu preciso trocar meu carro. Meu carro furou o pneu dele, o cara está arrumando 4 pneus para mim com preço a metade do valor. Você entende isso? Sempre o papai do céu tem que entender você, que você nunca tem tempo para ele. Isso é procrastinação. Então, quem espera demais para agir, ele está simplesmente negociando, e o inimigo vai invadir. E aí, irmãos, você pode ganhar muito dinheiro, você pode ser o melhor para a terra, mas vai viver uma miséria espiritual. Uma miséria espiritual. Entendeu? Então, a sua demora em você estar diante daquele que te criou, do seu Criador, da fonte da sua vida, você demora muito, sabe? Você não tem aquele temor, aquela obediência ao seu pai. Então, por isso, tudo na sua vida é regado pelos ditames do mundo para com você. E isso vai gerar morte. Pode aguardar. Porque tudo que vem do mundo gera morte. Até muito dinheiro. Até muito dinheiro. Então, esse cuidado aqui é muito sério. Eu quero te mostrar aqui. Agora, vamos pular para o próximo ponto aqui, para a gente avançar, o nosso tempo já está bem escasso. Olha o versículo 12, no mesmo capítulo 6, se você quiser deixar aberto, é muito importante, para a gente começar aqui, um passo a passo, sobre a sua vida, diante de um chamado de Deus. Mas esse chamado implica em você ter suas responsabilidades. E quais são elas? Aí nós falamos várias delas agora.
de você usar bem o seu dinheiro, usar bem o seu tempo, de você investir no reino de Deus, que é uma coisa que as pessoas às vezes não têm preocupação com isso. Preocupa na poupança, no seguro de vida, em câmeras para toda a sua casa, mas eles não preocupam em investir no reino dos céus. Ou 12. O que diz aí? 12 e 13. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Em algumas versões, homem valente. Irmãos, olha só o versículo 13. Presta atenção nisso. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, porque aconteceu tudo isso, onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Irmãos, antes da gente ler aí o próximo, o 14, peraí, que contraste mais louco é isso? Que cara é esse que fala para o anjo de Deus como se ele estivesse sendo abandonado? Ele chamou os seus antepassados, que estavam testemunhando da glória do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel, como mentiroso. Por quê? Porque ele já estava no terreno do inimigo, estava nas mãos do inimigo, estava escravo, ele era prisioneiro. Então, a nossa condição é essa, porque erramos muito e não nos arrependemos, não voltamos diante do Senhor, que é um comecinho da nossa palavra. O que está acontecendo com a gente agora? Nossa mente também está prisioneira, não é só tudo em nossa volta, a nossa mente também é escrava. Nós pensamos, o Bolsonaro, o Lula, o Trump, não sei quem, como é que é o dono da Venezuela lá, o que foi preso? Maduro, o fulano, o ciclano. Aí você condiciona tudo isso a você. Uai, mas eu sou um cristão, como é que eu vivo uma vida dessa? E a economia do país agora quebrando, e o que eu vou fazer com a minha empresa, o que eu vou fazer com as minhas vendas, e os meus clientes? Aí você tem uma mente também escrava da voz que o mundo dita. Então, aqui, Gideão não era diferente. Olha como que o anjo chamou Gideão: valente. Mas ele não considerava ele como valente. Por quê? Porque ele estava com a mente condicionada. Então, muitas das vezes, nós também estamos assim. Porque nós pecamos. Aí, por exemplo, vamos lá, irmãos, nós precisamos fazer um projeto para crianças órfãos, e eu preciso de pessoas para pregar para essas crianças. Aí, como a pessoa está no pecado, você chama ela para pregar, ela nunca pode. Eu não posso me envolver, pastor, com essas pessoas, porque aí tem que haver a área de libertação. Pastor, né, se o senhor me permitir, eu estou em pecado. Se eu for expulsar o demônio de uma pessoa, o demônio vai vir me dar uma ataca. O demônio vai me dar uma surra. Você entendeu? Então você se torna também um medroso, você se torna uma pessoa refém, prisioneira de toda a circunstância que está em sua volta. A parte da acusação é o seguinte: o original do nome de Satanás é que ele é o acusador. Então ele nos acusa diante de Deus, que vocês lembram de Jó. Se vocês lembram lá de Jó, o que ele fez? Ele é o acusador. Então a nossa mente, ela está sendo bombardeada o tempo inteiro. Como que você está querendo tocar? Você não estava ontem lá, com um problema lá com a bebida? Ontem você não estava mentindo, então ele é o acusador. Você está aqui, cantando, tocando, pregando, fazendo qualquer coisa.
e a sua mente está sendo bombardeada por ele. Ele está te acusando o tempo inteiro, porque ele é o acusador. Você entende? Das nossas vidas, das nossas almas. Então vamos lá. Essa aqui é a condição que, do céu para a terra, Deus sabe muito bem qual é o nosso potencial. Ele nos trata conforme Ele vê. E Ele tem em cada um de nós já um plano. Um plano de quê? De vitória para cada um. Ele não nos vê como derrotado. Pensou se esse anjo chega lá e fala assim: "Ê, caboquinho, escravo de novo, hein, apanhando esses medianitas aí. Tem que vir aqui para ajudar o seu, aí. Você não presta para nada não, Gideão. Pelo amor de Deus, aí." Pensou se um anjo chega falando com Gideão desse jeito? Mas o anjo não fez isso. O anjo chegou lá e falou para ele: "Valente de Deus." Olha aí, olha o 14. Olha o 14. O Senhor se voltou para ele e disse: "Com a força que você tem." Meu Deus, que força que esse homem tem. Olha aí, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Então aqui, o Senhor tem uma visão diferente da sua. Ele não te trata conforme você está sujo na lama, como um porco. Ele te trata como um filho. Porém, um filhinho que gosta de rolar na poça de lama, igual um porquinho. Mas ele não chega em você e fala: "Ô, porquinho, levanta daí, rapaz." Ele não te trata assim. Então nós vamos ver que esse anjo aqui, lógico, no Antigo Testamento, nós podemos colocar como Cristo, tranquilamente. E aí eu quero falar para você o seguinte: esse anjo está vendo, está impulsionando ele, que ele tinha muito mais força para já sair das mãos dos medianitas, dos seus inimigos, e ele estava preso. Então, peraí, vamos pensar em nós agora. Já não éramos mais para estarmos presos, derrotados nas áreas que nós estamos sendo derrotados. O Senhor já está falando aqui, ó, você tem muito mais força do que você imagina. E você está preso à toa. Por quê? Você está procrastinando. É o que nós falamos. Por você sempre arrastar o seu conserto com o Senhor, o seu amor pelo Senhor, você sempre deixa para amanhã. Você sempre vai arrastando uma preguiça espiritual sobre as coisas de Deus. Nunca. O pastor te chama, você fala: "Pastor, aguarda para 2027. 2027 o pastor te chama. Pastor, 2028. E aí vai indo até você morrer. Quando você estiver com 100 anos, lá no túmulo, quase na morte. Aí você fala: "Senhor, dá tempo ainda?" Entendeu? Então, esse é o nosso grande, nosso grande encargo na carne, é sempre procrastinar. É uma preguiça espiritual lascada. E a gente não consegue vencer isso. Nós temos que ser agora libertos de toda essa preguiça espiritual para podermos avançar em quem? Em Deus. Porque se eu avanço em Deus, o que vai acontecer comigo? Olha aqui. Se eu estou intimamente aliançado com Deus, o meu escudo está perfeitamente intacto. Nada, praga nenhuma chegará à minha tenda. Não terei problemas com os meus inimigos, eles não vão infiltrar. Vocês estão conseguindo entender isso? Então, qual que é o nosso maior problema hoje? A infiltração do nosso escudo. Essa é a palavra-chave para nós. Porque o anjo do Senhor já nos vê como homens fortes, com a condição de vencedores. Ele já colocou a gente como valente. Ele já nos viu totalmente desembaraçado, mas a nossa mente continua nos arrastando para aquela condição. Quando o Senhor fala assim: "Olha, você já era para ser um vencedor", qual que é a primeira coisa que você faz? Vai lá no aplicativo do seu banco, olha lá, quanto você tem na conta? Ixi,
Eu não sou vencedor, não, pastor. Olha que está devendo cartão de crédito, estou devendo, estou apertado, não tenho dinheiro. Então, a sua circunstância, ela está te dominando, controlando sua vida. O medo, ele se disfarça aqui de uma prudência. Porque todo mundo quer ser prudente. Vamos falar. Ah, pastor, eu não posso assumir isso aí agora, eu não posso orar mais, eu não posso vir aqui todos os turnos de oração, eu não posso ler a Bíblia toda, eu não posso fazer o CT. Sempre você tem um disfarce com uma prudência para você. Por quê? Você mesmo está justificando para você. É porque eu tenho que terminar, né, pastor? Eu estou me especializando, né, pastor? Você nunca vai explicar isso para qualquer outra pessoa, a não ser para você mesmo. É um disfarce seu, que você está tentando justificar para a sua mente, para você ficar em paz. Ah, eu não vou no turno de oração, eu não vou na oração, eu não estudo a palavra, eu não faço, eu não busco nada, o ano de 2026 acabou e eu não fiz nada para o Senhor. O meu tempo foi todo doado para o mundo. E os meus inimigos roubaram tudo aquilo que eu investi. O medo se disfarça de prudência. Enquanto você questiona, enquanto você está ali, sabe, pensando em conta, em futuro, porque nós sabemos que Tiago, o Senhor tem falado muito isso aí com a gente nas palavras, que Tiago fala, para que nós ficamos tão preocupados com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã não nos pertence, nem sabemos se vamos amanhecer vivo. Olha o 17 agora, vamos para o 17. Do mesmo capítulo 6. E Gideão prosseguiu. Se de fato posso contar com o teu favor, dai-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor, não, agora vamos para o versículo 36 e 40. No mesmo capítulo 6, 36 ao 40. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã, tipo um algodão, na eira, numa telha. Se o orvalho molhar apenas a lã, e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel do meu intermédio, por meu intermédio, como prometestes. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo, no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim, deixa-me fazer só mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez. Naquela noite, somente a lã estava seca, o chão estava todo coberto de orvalho. Aqui nós vamos ter um grave problema. Aí vocês me permitam falar isso, porque eu também eu já tive essa síndrome antes do meu pai morrer. Depois que meu pai morreu, definitivamente, eu nunca mais baseei minha vida em profecia, eis que te digo de mim mesmo, nunca mais. Porque a morte do meu pai para mim foi assim, ó, ele por ter sido um homem usado no dom de cura, eu não aceitava ele estar doente. Eu não aceitaria morrer. Para mim, eu acho que na minha cabeça estava pensando assim, meu pai ia ficar eternamente aqui. E aí o que acontecia? Eu levava ele, diz que o Júnior ali é dom de cura, eu levava para o Júnior.
Ah, não é a irmã Ana que é dona de cura, eu levava meu pai para ele. Ah, não é a Kelly, aí eu levava para a Kelly. E chegava lá, um falava, não, vai viver. O outro falava, não, isso aqui vai morrer. Aí levava para a Kelly e falava assim, deixa eu te falar, ele vai viver, ele vai morrer. Eu falava, peraí, como é que eu faço com esse negócio? Então, assim, esse assunto da síndrome, dessa, mais um sinal, Senhor. Mais um sinal, Senhor. Então, esse negócio é uma preocupação que nós temos. Nós precisamos entender assim, irmãos. Eu vou exemplificar a vocês. Tem a tal da caixa da promessa. É uma caixinha que alguém teve um dia. Eu acho que essa pessoa, ela era aquela cartomante. Ela teve uma ideia. Ela pegou alguns versículos bons da Bíblia, os maus não. Convertei-vos, raça de víbora. Você já tirou alguma caixa de promessa assim? Convertei-vos, raça de víbora. Você já pegou algum versículo assim na caixa de promessa dizendo assim, vai trabalhar, vai ter com a formiga o preguiçoso. Você já viu que tem esse versículo lá? Aí você já viu isso lá na caixa de promessa? Não tem. Aí o que isso acontece? Você acorda de manhã, aflito, porque você quer saber se você tem que viajar ou não, se você tem que ir ou não, se você tem que comprar ou não, se você tem que fazer ou não, aceita ou não. É a síndrome desse sinal. Aí você pega a caixinha de promessa, coloca aqui, Senhor Jesus, se é o Senhor que está falando, eu vou puxar aqui e tal. Só que tem coisas na caixinha de promessa também que não combina com o que você está pedindo. Você tira uma, Senhor, talvez você não está vendo direito, eu vou orar, talvez você está com probleminha no ouvido. Vou tirar a segunda, nada. A terceira, nada. Aí você vai para a janela da sua casa e fala, Senhor, se for o Senhor que é para me casar com essa pessoa, para me ir para aquela empresa, para me aceitar aquela proposta, vai cair uma folha seca agora e vai pousar sobre o meu pé. Aí é o sinal que eu posso ir e é o Senhor que está falando comigo. Então, essa síndrome, irmãos, isso se torna uma doença. As coisas não funcionam assim. Nós temos que tomar muito cuidado com essa síndrome desses sinais, porque nós pedimos sinais o tempo inteiro. O problema é, como que você se relaciona com seu pai? Você confia nele? Você tem que ficar o tempo inteiro pedindo a prova que ele é que está no controle da sua vida? Entendem isso? Então, quanto mais você faz isso, mais mostra que você está com deficiência no relacionamento com seu pai. Você entende, irmãos? Aqui comigo, o que a gente faz? Senhor, é do Senhor, nós estamos nessa chácara. Não choveu, não abriu o sol, não com uma folha sobre meu pé, não falou nada na promessa. Eu estou continuando aqui. Aí o que está acontecendo? Senhor, era a tua vontade nós continuarmos aqui nessa chácara? Deus não falou nada. Eu estou continuando confiando, do mesmo jeito. Estou aqui. Senhor, eis-nos aqui. Senhor, se não for da tua vontade, que o Senhor mude. Estamos aqui. Você entende isso, irmãos? Então nós estamos confiantes, mas nós estamos buscando sempre, a nossa mente, irmãos, o nosso corpo, ela ama ver um bradar de um trovão, né? Senhor, é para me viajar ou não? De repente, trovão tudo, você fala, meu Deus, pega o carro aí, vamos viajar, porque Deus respondeu. Você acha que Deus vai dar trovão toda hora para responder suas perguntas, irmão? Você entende isso? Então, essa síndrome de ficar o tempo inteiro buscando respostas, sinais, isso faz você ficar cada vez mais embaraçados em circunstâncias. Entende? Nós não podemos levar as nossas emoções adiante. Nós temos que ir para a palavra, nos humilharmos mais, estamos diante do Senhor, para que o Senhor seja o suficiente para nós. Nós temos Ele como o centro de todas as coisas. Abra comigo agora aqui,
no capítulo 7, os versículos 2 e 7. Olha os versículos 2 e 7, que diz assim: E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo, que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com elas à beira da água, e se eu separarei os que ficarão com você, se eu disser, este irá com você, ele irá, mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim, Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse: separa os que beberem a água, lambendo-a, como faz o cachorro, daquele que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei você e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300. E esses ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Eu sei que você sabe dessa história. Aqui está aparecendo o exército de Gideão, né? Começa com um número, aí vai abaixando, daqui um pouquinho, está só meia dúzia, igual nós oramos no turno ali. Mas, vamos lá. O que nós precisamos entender isso aqui, irmãos? Irmãos, nós sempre estaremos orando, pedindo a Deus mais poder, mais armas, mais dinheiro, para a gente poder fazer alguma coisa para Ele. Preste atenção numa coisa. Quando nós estamos numa esfera da emoção, na esfera de o mundo dita e você estremece de medo, o que acontece com você? Você está sempre pedindo para Deus mais. Se você tem um veículo, você quer 2. Se você tem um emprego, você quer 2. Se você tem uma poupança, você quer 2. Aí, se você tem um dom, você quer 3, 4 dons. Se você leu a Bíblia toda, você quer decorar a Bíblia toda. Então é sempre assim, você se sentirá sempre impotente. Então eu quero te mostrar que um dos grandes problemas nossos é esse. O diabo sempre vai mostrar para você que você nunca estará preparado para fazer nada, nem limpar o chão de uma igreja. Nem para limpar o chão de uma igreja. Quem se dera de você assumir, fazer qualquer coisa para o Senhor. Por quê? Você sempre está achando um número muito pequeno. Pastor, mas eu não tenho dom. Pastor, mas eu não sei falar. Lembra de Moisés? Senhor, mas deixa eu te falar, esse recurso aí tinha que ser para homem casado, ou para mulher casada.
Pastor, sabe, você sempre estará colocando uma condição para diminuir e você nunca consegue. Então isso aqui é muito sério. Nós queremos mais poder, irmãos. Nós queremos mais santidade. Nós queremos mais de tudo isso, para poder fazer algo para o Senhor ou com o Senhor. Entende isso? Eu sei que tem aquela frase que Deus não chama os capacitados, né? Mas Ele escolhe e capacita os seus escolhidos. Tem isso aí, é bonito isso, é forte isso mesmo. Só que eu quero te falar uma coisa um pouco mais profunda. O fato funciona assim, irmãos. Se eu não sei tocar violão, eu não vou nem pegar o violão ali não, porque nosso tempo já encerrou, eu quero, né, ser mais rápido. Eu pego um violão, irmãos, eu não sei tocar esse violão ao ponto. Aí o que está acontecendo com isso? Eu estou com a mão no arado. Por quê? Eu estou lidando com adolescentes, eu preciso de música. Para tratar com os adolescentes, a gente precisa de ter, né, algo para colocar as palavras de Deus de uma forma cantada. Então eu estou tocando violão. Mas eu não tenho essa aptidão com o violão. Aí o que está acontecendo? No meio dessa batalha ou desse processo, o que está acontecendo? Quando eu pegar o violão não rouba o lugar de Deus. Você quer ver uma coisa para ficar mais fácil para você? O dom. Mesma coisa do violão. Se eu não tenho um dom de cura, como é que eu vou para os hospitais orar para os hospitais? Para os enfermos? Aí você pensa assim, eu vou orar então, Senhor, mas eu não tenho um dom de cura. Se você tivesse o dom de cura, o que você faria? Pastor, o quê? Orar, deixa comigo. Pastor, não tem uma enfermidade que fica na minha frente. Pastor, eu levantei a mão, pastor, pode ser AIDS, pode ser câncer, cabelo caindo, vai voltar os cabelos tudo, o que é mais? Não, vai voltar, pastor, comigo não tem esse negócio. O que você está fazendo? Você está confiando no violão. Você está confiando no seu dom. Então, a história de Gideão se encaixa perfeitamente com a minha e com a sua. 32 mil. Se eu tivesse uma igreja de 32 mil pessoas, e Deus tivesse falado comigo, igual Ele falou comigo aquele dia aqui, com um número de meia dúzia de gente, falando assim, olha, ora por Aparecida de Goiânia, que nós vamos mudar o quadro da criminalidade, dessa violência, dessas trevas que estão assolando essa cidade. Aí eu estava nesse canto aqui, olhei meia dúzia de pessoas, falei, Senhor, você tem certeza disso? É para falar para eles isso mesmo, Senhor? Gente, é para nós orar para Aparecida de Goiânia. Senhor, você tem certeza que é para falar isso? É. Meia dúzia de gente, Senhor. Agora, peraí. O mesmo Israel, 32 mil pessoas nessa chácara. Uma arquibancada, parecendo um ginásio aqui. 32 mil pessoas. Aí o Senhor pega e fala para ele, olha, ora por Aparecida de Goiânia. Senhor, peraí, fica tranquilo. Só Aparecida de Goiânia? Não, Senador Canedo, Trindade, Goiânia. Me dá Goiás, Senhor. Me dá Goiás, eu tenho um exército, 32 mil pessoas. Você entendeu? Já mudou tudo. Por quê? Eu confiei nos 32 mil. Então, nós somos assim. É tudo diferente. Aí você vai lá no hospital, você não tem um dom de cura, está morrendo de medo da mulher com câncer. Senhor, se eu orar ela morrer? Senhor Jesus, e agora o que eu faço? Você ora para ela, e de repente ela é curada. Você olha aquilo e fala, meu Deus, Deus existe mesmo. Porque é a primeira coisa que vem na cabeça da gente. Meu Deus, Deus existe mesmo. Aí você vai ficar cada vez mais dependente do Espírito e você esquece do dom. Você nem lembra mais se você tem dom ou não. Você orou e Deus curou. Então você vai confiar no Espírito. Aí acabou. Você entende isso?
Se o Senhor falar para mim, olha, você vai orar para os Estados Unidos. O quê? Orar para os Estados Unidos. Como nós já oramos para a Aparecida de Goiânia com meia dúzia de gente, eu vou falar para o Espírito de Deus a mesma coisa. Senhor, você tem certeza que é só os Estados Unidos? Você não quer outros países não, Senhor? Por quê? Eu estou confiando nele. Eu não estou confiando em ninguém mais. A mesma coisa com dinheiro, irmãos. Nós podemos ficar aqui a tarde inteira para falar do dinheiro, dos seus talentos. Você é muito bom para pregar, você é muito bom para falar, você é muito para cantar, você é muito bom para isso, para fazer teatro, para dança. Você é muito bom para tanta coisa. Aí você confia em você. Você vai cair do cavalo. Lembra de Paulo? Vai cair do cavalo, irmãos. Vai cair do cavalo. Não adianta. Não adianta. Entendem isso? Olha, irmãos, como nós precisamos estar diante do Senhor. Como nós precisamos nos render ao Senhor. Então isso aqui é algo que o Espírito de Deus precisa, em primeiro lugar, te tranquilizar. O Espírito de Deus precisa te tranquilizar. Porque nós, irmãos, estamos vendo tudo isso aí que o Espírito Santo de Deus está fazendo, e você pensa assim, o que vai ser de mim da agora para frente? Como que eu vou fazer para isso tudo acontecer na minha vida? Porque eu quero. Se você tem esse pensamento de querer e sem saber, você pode ter certeza de uma coisa: o Espírito Santo de Deus já está atuando na sua vida. Agora, se você pensou, esse negócio é muito embaraçoso, não é para mim não, você pode voltar para casa. Entendeu o que eu falei? Entendeu o que eu falei? Tem condições nas nossas vidas, irmãos, que não tem jeito. O Espírito de Deus já está atuando no nosso coração e a gente está em chamas. Senhor, taca isso aqui, eu quero ser igual Davi. Pai, eu vou lá nesse Golias, eu vou arrancar a cabeça dele, porque eu estou indo no nome do Senhor Jesus, Pai. Deixa eu ir lá, Senhor. Deixa eu ir lá, Senhor. Põe esse Golias aí na minha frente, Senhor. Irmãos. Por quê? Porque você confia no seu Pai. Você confia no seu Espírito. Você vai pedir o Senhor. Pai, me dê os povos não alcançados, aqueles mais difíceis, aqueles mais pedregulho. Manda para mim. Manda para mim, Senhor. Manda os mais difíceis, que eu quero ir atrás deles, Senhor. Os mais gadarenos que existir na terra, manda para mim. Eu vou arrancar todos os capetas e mandar para o abismo eterno. Você está entendendo isso? E o Espírito de Deus, irmãos, já está agindo no seu coração. Mas se você é uma pessoa que está lá, não, esse negócio não é para mim não. Pode voltar para sua casa, irmão. Você está perdendo seu tempo aqui. 31.700 homens voltaram. Meu Deus. Dos 32 mil, 31.700 voltaram para casa. Meu Deus, irmãos. Eu falo para você assim, que essa palavra, ela vai te autorizar ao pouquinho que você tem. O que você tem? 2 pães, ou 5 pães e 2 peixinhos. É só isso que eu tenho, pastor. O que você tem? Eu tenho vasilhas vazias e um restinho de azeite aqui. É o suficiente. Aquelas vasilhas encheram de óleo que aquela mulher vendia para muitas pessoas da cidade dela. E ela pagou todas as dívidas delas com vasilhas. Os 2 peixes e os 5 pães
alimentou 5.000 homens. Então, o que você está olhando para as circunstâncias, para os seus talentos, ou o que você tem ou que não tem? O que você precisa aprender é confiar no Jeová Jirê, Jeová Rafá. Ele é o Senhor. Ele é aquele que já venceu todas as batalhas. E por que você está trêmulo, morrendo de medo? Abra a boca, o Senhor vai colocar a palavra na sua boca. Estenda suas mãos, vai sair virtude quando você estender suas mãos. Abraça, porque Deus vai curar quando você abraçar. O amor da sua vida vai inundar essa pessoa aí. Convida, quando você convidar, o coração dele vai derreter como uma cera, e ele vai vir, vai render o seu coração ao Senhor, ele será salvo, ele e toda a sua família. Convida, abra sua boca, fala, move, entende isso? Você tem que se dispor, irmãos, em ousadia. Coloca Jesus em situação difícil. Sabe, convida as pessoas, fala, ora para os capetas, ora para as pessoas endemoniadas, ora para as pessoas que estão enfermas. Declara o nome do Senhor Jesus. E agora você tem que orar já esperando. Por quê? Porque se acontecer um estalo, e aquela pessoa sair pulando da cadeira de roda, eu acho que você vai ser muito mais assustado do que a pessoa que está lá pulando na cadeira de roda. Você entende isso? Eu acho que você vai ser muito mais impactado do que o paralítico que começou a andar. Nós vamos ter que cuidar mais de você do que do paralítico. Entendeu como é que é o negócio, irmão? Vamos falar a verdade? Se você estiver num velório, e você colocar a mão no defunto, e ele levantar, irmão do céu, eu acho que você é perigoso você desmaiar e entrar dentro do caixão, quase você vai morrer e aquela pessoa vai ressuscitar. É ou não é? Por quê? Porque nós não temos condições de imaginar o que Deus pode fazer através de nós. Vamos colocar de pé?